É, pessoal, e veja que agora a CBA Alumínios, né? CBA V3 já está com uma queda de 63% só no ano de 2023, contra aproximadamente uma alta de 13% do Ibov. Porém, se a gente notar aqui que nos últimos dias, especialmente na data de hoje e ontem, aproveitando aqui a subida do Ibov, ela já subiu cerca de 4, 5%, né? Está quase que tocando aqui uma pequena máxima das últimas semanas. Será que agora existe um cenário favorável para a Companhia Brasileira do Alumínio, né? Mesmo aqui num período de turbulência, né, do cenário externo? Dê só uma olhada, né? Eu tenho acompanhado aqui um pouco dos noticiários da CBA e os próprios analistas, eles estão meio que em dúvidas, né, sobre o futuro, não só da empresa, mas também da commodity de alumínio, né? Lembrando que a CBA Alumínio, ela tem um diferencial competitivo. Qual é? Ela não vende somente o alumínio, né? Ela também vende energia elétrica, né? Então, se você imaginar, ela tem aqui uma cadeia de fontes geradoras de energia, sobretudo energia limpa, porque precisa muito no processo, né, da transformação da bauxita a óxido de alumina, que vai virar alumínio. Então, ela também tem muito dinheiro, né, ganha dinheiro aqui vendendo energia, ok? Tanto é que nesses últimos balanços, ela tem demonstrado seus lucros através da geração de energia. Porém, no balanço total, ela teve realmente prejuízo, conforme mostra aqui algumas casas de análise. Mas veja só como que os analistas estão em dúvida, e eu queria o comentário de vocês. Alguns bancos estão dando recomendação ou cobertura nas ações. Veja que aqui é aproximadamente um mês, cerca de 20 dias atrás. E menos de uma semana agora, outras casas de recomendação, né, enquanto que esse daqui dá cobertura, ou seja, é como se desse uma garantia da compra do ativo, você tem outros bancos e casas de research dando recomendação ou rebaixando a compra. Então veja que existe aqui certa dificuldade em interpretar este cenário. Por isso, eu separei aqui para vocês alguns dados que são interessantes, principalmente para a nossa tomada de decisão, né? Por exemplo, falando aqui do cenário global, um ponto que eu achei muito interessante é que no mercado de alumínio, entre 30% a 40% da sua indústria não é rentável. Você sabia disso? Ou seja, aqueles que são grandes produtores de alumínio, sobretudo a Rússia, entre 30% a 40% dessa indústria não é rentável. E 100% da indústria tem uma margem de retorno muito baixo. Ou seja, então é um cenário extremamente desafiador. É utilizado muita tecnologia, na verdade, muitos gastos, como por exemplo energia elétrica, para você poder gerar esse material e poder vender ele no mercado. Até que fala, né? Olha, nesse contexto, a CBA ainda está perdendo uma parcela significativa do seu valor por mês e a alavancagem se aproxima de 10 vezes. Portanto, o ambiente atual não deixa margens para acreditar nas previsões e recomendações iniciais, ou seja, cenário desafiador aqui para a CBA. Bom, então, de fato, eu devo passar longe dessa empresa, né? Devo procurar oportunidades melhores? Bem, lembre-se que você tem a relação do risco-retorno. Pegar uma empresa que está realmente embaixo, você pode exponenciar seus ganhos, né? De que forma? Bom, vamos aqui avaliar um pouco mais, né? Tirando todo o ruído e considerando aquilo que realmente vale, né? Como ponto de análise. Veja, ó, o BTG explica que a pergunta acima pode ser considerada, aqui ó, por que não vender, né? Porque pode ser assim que ela não necessariamente vai vender. Fala assim, os analistas explicam que a empresa ainda é uma das maiores geradoras de energia hidrelétrica do país. E isso depende, em maioria, de como os preços do alumínio se comportarão no futuro. Tá vendo? Olha só que interessante. Então, necessariamente, é como se a própria empresa CBA tivesse um pulmão, um hedge, uma garantia de que uma vez que os preços do alumínio estão em baixa, conforme a gente pode observar aqui na cotação da commodity, veja que o alumínio, nos últimos 5 anos, teve um pico aqui em 2022, mais ou menos no começo do ano, e agora ele realmente caiu, olha, cerca de quase 40% no mercado global. Só que a perspectiva ainda é interessante de alguns analistas em relação à CBA, porque ela, quando o alumínio está em baixa, ela vende energia elétrica, sendo uma das principais geradoras do país. Então é interessante notar que essa queda ela é de certa forma amenizada por uma
produção colateral da empresa, né? Uma vez que ela produz energia elétrica, ela gera energia elétrica, o que é importantíssima no ciclo de produção, né? Do alumínio. E para a gente concluir aqui o comentário desse analista, vem falando assim: olha, os investidores com foco em teses cíclicas deveriam procurar comprar esta tese ou acompanhar, né, mais de perto no final do ciclo e não nos picos, que é onde nós estamos. Olha lá. E até ele fala: olha, acreditamos que esses são as mínimas do ciclo, que é isso daqui que ele diz. Uma vez que está aqui, é uma boa oportunidade de compra. Isso eles estão dizendo. Aí a gente tem que avaliar, né? É diferente, por exemplo, da Semin, né? Se você vier aqui e falar assim, poxa, tá tendo um hype da Semin, eu vou colocar aqui, olha, seria a CSN Mineração, né? Vou colocar na mesma escala. Não tem nem como comparar uma com a outra. Olha onde está a CBA Alumínio e onde está a Semin. Por quê? Porque o minério de ferro está em alta e o alumínio está em baixa. Então você tem um cenário totalmente distinto. Aí eu pergunto, vale a pena entrar em Semin, ela esticada desse ponto? Ou de repente pegar uma oferta do ciclo baixo? Aí a gente tem que decidir. Eu queria a opinião de vocês em relação a isso, porque é muito importante. Outras coisas interessantes também para anotar são seus números, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui seus números consolidados, né, de terceiro trimestre. Dá uma olhada que nos últimos 12 meses já caiu cerca de 6,2, perdão, 62,95%. Os dividendos aqui são altos. E aqui tem um ponto de atenção, tá? Eu não sei se vocês notaram que recentemente saiu essa notícia aqui, né? Deixa eu pegar aqui, exatamente essa que fala sobre os prejuízos da CBA e muito também da queda nas ações foi por conta do aumento de capital que a empresa quer fazer. Por que que ela quer fazer esse aumento de capital? Ela quer trazer mais dinheiro para dentro da empresa, né? E também pagar com esse dinheiro, olha, os créditos de dividendos declarados e não pagos pela companhia. Então veja só, aqui é um ponto de atenção da CBA, o que no meu ponto de vista eu não concordo. Ela emitir novas ações para poder ter dinheiro e capturar mais investidores, só por causa do dividendo alto. É como se fizesse aqui uma oferta assim, olha, pessoal, eu estou pagando 12% de dividendo, venha comprar as minhas ações. Só que esses dividendos gordos aqui que ela vem pagando, ela está emitindo novas ações para poder ter dinheiro em caixa e contemplar os acionistas. Tem que ver, né, tem que tomar cuidado com esse tipo de postura da empresa. Né? Então é importante a gente observar. O que, que você acha dessa atitude da CBA? Você acha que é uma estratégia que, mesmo assim, ainda vale a pena? Você tem um risco muito baixo em relação ao seu retorno, quanto pode trazer para sua carteira? Ou você acha que aqui, olha, você prefere investir em melhores oportunidades em empresas mais bem consolidadas? Acho que vale a pena essa consideração, né? Veja que o preço atual só hoje já está subindo 4,18%. O mercado já precificou essas ofertas aqui das ações, tá? Do aumento de capital. Pode ser que o mercado já esteja vendo, né, que as ações já estão extremamente baixas, já está quase que colado na mínima das últimas 52 semanas. Tanto é que quando a gente vai aqui no Investing, o Invest Pro fala que o preço potencial desta empresa é de R$ 5, o que dá basicamente um upside aqui, né, de 33%, né? Então, olha só que interessante. Dá uma olhada aqui no ponto de vista estrutural da empresa e valuation. Olha, hoje é uma empresa que tem muita liquidez, os acionistas estão cobertos por 100% do tag along, ok? Ela não faz parte do IBOV. Hoje, se você comprar, você vai pagar só 48% dela, 0,48% do seu preço sobre o valor patrimonial. O PL dela está negativo, por quê? Porque o lucro por ação também está negativo, empresa no prejuízo, ok? Certo? A parte de dívida, surpreendentemente, está controlada quando a gente olha aqui. Tem que ver também se o caixa não está sendo contemplado pelo aumento de capital, muito importante, tá? Mas veja, na parte de dívida aqui, dívida líquida pelo patrimônio, que no máximo pode até 1, está 0,6. E a dívida líquida pelo EBITDA, que pode no máximo 3, aqui está negativo, significa que ela tem dinheiro em caixa, né? Pode ser em função aí da entrada de capital, ok? Outra coisa que a gente tem que observar, veja que as margens
por enquanto estão negativas, só que nesse contexto de empresa produtora de alumínio, né, transformadora, sempre são muito baixas. Então não adianta você querer comparar com o Semin, que o minério de ferro traz margens maiores, ok? São margens estreitas. Aqui a gente está falando praticamente de uma empresa que está nas suas mínimas, onde você pode entender que ela pode suavizar através de mais entrada de capital, novos investimentos para cotação subir, ok? E também aqueles que caçam dividendos. O retorno do capital investido ou para os seus acionistas também está no negativo, na ordem de 2 dígitos. É uma empresa relativamente nova na bolsa, ainda não temos receita e nem lucro nos últimos 5 anos reportados, ok? Outra coisa que me surpreende, mesmo essa ação tendo grande volatilidade, a taxa média de aluguel está baixa, tanto tomador quanto doador. O que é importante você analisar nesse cenário é se não está aumentando muito, né, a quantidade de ações alugadas. Então você, eu sempre recomendo, né, vem aqui no Invest Site, coloca o código dela, né, o ticker da empresa, e sempre vem aqui nesta parte aqui, olha, onde fala, olha, posição de ações alugadas, ok? Aqui você tem sempre o dado atualizado. Aí você vai vir aqui sempre em porcentagem, tá? É porcentagem de ações. Deixa mais próximo aqui da data na qual estamos, né? E vamos avaliar. Ah, pessoal, e se você está gostando até aqui, deixa o seu like e se inscreva aí no nosso canal. Veja que aqui só nesses últimos dias está aumentando bastante a quantidade de ações alugadas, quase que dobrou. Se você der uma olhada, estava na margem de 3% do total de ações alugadas, agora já está quase 6%, ok? Praticamente dobrou aqui. E logo, logo sai aqui o seu aumento também de capital da empresa, né? Logo, logo aqui sai, ok? Isso é muito importante para a gente observar, certo? Outras coisas que também a gente pode olhar. Sempre acompanhe, se você está investindo numa empresa comoditizada, sempre acompanhe o ciclo da commodity, né? E coisas que podem impactar. Então, por exemplo, você pode utilizar o próprio Invest, né? Que é um site que eu gosto bastante, que reúne muitas informações. Você pode vir aqui, observar, por exemplo, olha, você pega aqui na parte de commodity, no caso eu estou pegando metais. Aqui o próprio site já fala que está tendo uma venda forte do metal no mercado global, ok? Aqui mostra uma venda forte. O preço está caindo. Até se a gente colocar aqui na perspectiva mensal, né, veja que está tendo uma queda globalmente no preço do alumínio, na tonelada do alumínio, e isso pode gerar impacto no médio e curto prazo para a empresa. Então, sempre observe aqui a questão do preço da commodity. Assim como você observa o aço, o trigo para as empresas agro, observe qual é o material que está lastreado, qual é a commodity que está lastreando a sua empresa, ok? Isso é muito importante. E continuando aqui nos números, nos valuations, só para a gente terminar, a CBA paga sempre bons dividendos, né? Dê só uma olhada, se a gente colocar aqui, olha, nos últimos anos, desde a sua entrada na bolsa, pegar 38 centavos mais 34 centavos, fazer um cálculo aqui bem simplificado de preço médio, vamos colocar 0,35 centavos, dividido por 0,06, na perspectiva de dividendo, veja só quanto que está valendo esta empresa na sua cotação. Claro, isso aqui é uma conta de padeiro da perspectiva de dividendos, tá? Se eu der um enter aqui, ó, R$ 5,83. Esse seria o preço justo, até está em linha aqui, né, com o próprio site da Invest, que fala que o preço justo da CBA é 5,1 e no nosso cálculo deu 5,83, levando em conta aqui os seus dividendos. O que você acha? Você acha que vale a pena entrar em CBA? É um bom momento anticiclo? Ou seja, pegar o piso do ciclo para poder ter mais retorno? Comenta aí. E se você gostou, deixa seu like, segue a gente, se inscreve aí no canal e nos vemos na próxima. Até mais.